Glória a Deus. Já cantei de manhã, não vou cantar mais agora à noite, não. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Glórias a Deus. Capítulo de número 19. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela confiança. O nosso pastor está trazendo a palavra à igreja nessa noite, culto da família. Aleluia. Nós vimos aqui como que é lindo as nossas crianças adorando a Deus com alegria, na simplicidade, né? Mas sabendo a quem é que elas estão adorando. E me alegro porque sabemos que as nossas crianças estão sendo ensinadas a palavra de Deus de uma forma que nós vimos aqui com alegria, brincando, pulando, mas profetizando ali a vitória de Deus, que Deus fez sobre o seu povo. E isso Deus se alegra. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Não quero estender muito. Capítulo de número 19, no livro de Êxodo. A epígrafe do texto fala: Deus fala com Moisés no monte Sinai. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. E tendo partido de Reifidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. E Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, e então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e o expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia. Até aqui. Graças a Deus. Podem colocar a sua Bíblia sobre o seu banco, curvai a vossa cabeça. Ainda antes de sentar, eu quero orar. Glória a Deus. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra, Senhor. Está aqui o Teu povo, está aqui a Tua igreja, aonde o Senhor tem falado conosco através da Sua gloriosa palavra, dizendo, ó Pai, que o Senhor tem nos guardado, e se nós guardarmos também, ó Pai, a Tua palavra, se fizermos contigo o Seu concerto, seremos do Senhor também propriedade, meu Pai,
peculiar dentre todos os povos, promessa feita a Israel. Mas eu vejo o Senhor dizendo que toda a terra é minha. E nós estamos, ó Pai, sobre a face dessa terra. Somos igreja do Senhor, somos a igreja que ainda está sobre a face da terra, lutando, guerreando todos os dias, ó Pai, mas contemplando a boa mão do Senhor, nos concedendo a vitória. Pai, fale conosco através da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Nós lemos um texto bíblico aqui, meus irmãos, e nós observamos que no primeiro versículo do capítulo 19, a palavra do Senhor diz que já fazia 3 meses que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito. Isso não quer dizer que durante esses 3 meses Deus ainda não havia se apresentado a eles. Em todo o tempo Deus havia falado e continuava falando com Moisés. Mas agora, neste momento, nós vemos Deus falando para Moisés: vou eu me apresentar agora, vou falar contigo diante do povo, para que eles também possam ouvir e creiam. E é tão maravilhoso quando nós vemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu disse isso há poucos dias aqui em uma oportunidade que eu tive, e eu falei sobre 7 verdades que o crente precisa saber sobre a palavra de Deus. E uma delas eu disse que nós devemos continuar falando ou contando os feitos de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada. Porque essas verdades bíblicas é o que renova a nossa fé. É o que faz nós entendermos e conhecer verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos. Ainda eu me lembro que nessa oportunidade nós contamos aqui, falamos um pouco sobre a história de Davi e o gigante. E nós falamos que as nossas crianças, elas aprendem através dessas histórias que são contadas para elas. E são histórias verdadeiras. E são histórias que trazem para elas um entendimento de um Deus grande. Que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Que o Deus que nós estamos aqui o adorando, Ele é um Deus lindo, é maravilhoso. Ele é um Deus que ainda fala conosco, é um Deus que ainda responde às nossas orações, às nossas petições. Ele é o Deus que ainda age nas causas impossíveis. Isso reforça para nós, porque nos momentos de adversidade, nós devemos saber a quem recorrer. A quem devemos recorrer? E agora eu vejo Deus se apresentando para Moisés e dizendo: Moisés, chama todo o povo, toda a casa de Jacó. Você já tem falado de mim para eles, mas eles precisam agora ouvir um pouco mais, para que eles também creiam que sou eu que falo contigo face a face, que sou eu que tenho ordenado. E se eles apenas obedecerem os meus estatutos, eles serão, coisa linda, o meu povo. Eu serei o seu Deus. Aleluia. Vocês serão, olha que coisa linda. Vocês serão, se obedeceres o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. E dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Olha que Deus poderoso, olha que Deus lindo, aleluia. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores, desde o capítulo de número 13, 14, nós vemos Deus se apresentando para Moisés. Nós vemos Deus já falando com Moisés. Deus se apresenta para Moisés em meio da sarça. Deus fala com Moisés que vai tirar um povo que estava vivendo debaixo de um jugo de escravidão. E era tempo de Deus mostrar que verdadeiramente Ele estava cumprindo esta promessa sobre este povo. E a Bíblia Sagrada diz que Deus guia o povo por um caminho. Deus guia o povo por um caminho. Aleluia. Eu não quero fugir desse tema, mas hoje eu tive no início do culto, quando cheguei aqui, eu li a palavra inicial no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, e eu me lembro que nós lemos um versículo dizendo assim, quando o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E naquela hora Deus começava a fortalecer algo no meu coração. Siga-me. Porque Jesus é o caminho. E às vezes nós dizemos que a cruz que nós estamos levando, às vezes ela está pesada. Porque nós queremos carregar a nossa própria cruz. Mas nós não queremos tirar de sobre a nossa cruz algumas coisas que ainda estão sobre ela, que nós já deveríamos ter deixado para trás. E naquele texto nós vemos ali Jesus falando um pouco sobre a renúncia, que algumas coisas para seguir a Jesus tem que ser deixado para trás. Mas o mais importante de tudo, que Jesus disse: siga-me. Então, se Jesus está indo adiante de nós, nós iremos com Ele. Tem aquele hino que fala: se Cristo comigo vai, eu irei. Não vou cantar, né? Eu disse que eu não ia cantar hoje. Se Cristo comigo vai, né? Que coisa linda, meu irmão. Você não vai sozinho. Então Deus guia o povo por um caminho. E nós vemos mais adiante Jesus Cristo se apresentando a este mesmo povo e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho que vai levar vocês até o Pai. Eu sou o único, olha que coisa linda, o único intermediador entre Deus e os homens. E não existe um outro caminho. Nós encerramos hoje o nosso estudo de escola bíblica, né, presbítero Fernando? E semana passada nós falamos sobre a porta. E tinha uma ilustração, uma imagem, uma porta no meio de uma paisagem, e que despertava para nós uma mensagem, conhecer o que estava do outro lado. Mas do outro lado da porta tem um caminho. Uma vez que você entra por essa porta, tem um caminho a ser percorrido. E nesse caminho a ser percorrido, nós conhecemos verdadeiramente que caminho é esse depois da porta. Porque Jesus Cristo tem se apresentado para nós, na sua palavra, dizendo que Ele é a porta. Ele é o caminho. Essa porta continua aberta. Esse caminho continua livre para ser traçado a nossa caminhada. E eu me lembro que ali na aula com o jovem eu disse para eles: como será que seria essa porta?
Porque diz que existem duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Será que uma está ao lado da outra? Ou será que a porta larga está ao oposto da porta estreita? Porque tem tantas pessoas que entram por essa porta e não permanecem neste caminho. E voltam. Com certeza a porta larga seria o caminho de volta. Porque eu vejo dentro da palavra de Deus dizendo por muitas vezes que tem que haver conversão. Conversão é mudança de rota. Conversão é mudança de trajeto no caminho. E uma vez que você já entrou por essa porta, meu irmão, caminhe. A cruz está pesada, continue caminhando. Está estreito, lance fora a bagagem. Talvez com essa bagagem que está sobre você, você não vai conseguir trilhar por esse caminho. E nós vamos estar sempre falando essa história por onde? Do povo de Israel. Trazendo para o nosso entendimento que o mesmo Deus que guiou o povo por um caminho, Ele continua até hoje, guiando esse povo, que somos nós, por esse caminho. Aleluia, aleluia. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E quando nós contamos esses fatos, essas histórias bíblicas, eu acredito e creio, porque eu me converti ouvindo a palavra de Deus. Há mudanças de vida, há mudanças no nosso comportamento, há conversão, há salvação. Aleluia. Eu disse aqui no capítulo 13, nós vemos Deus guia o povo pelo caminho. No capítulo 14, Deus anuncia a ruína do povo egípcio. No mesmo capítulo 14, Deus abre uma passagem para o povo de Israel passar em meio ao mar vermelho de pés enxutos. No mesmo capítulo 14, nós vemos os egípcios perecendo no meio do mar. Aleluia. Já no capítulo 15 nós ouvimos o cântico de Moisés, engrandecendo ao Deus poderoso, ao Deus que anunciou o que havia de acontecer e se cumpriu. Nesse mesmo capítulo nós vemos a travessia e a dança, como nós poderíamos dizer, o primeiro culto que eu ouvi alguém dizer foi do círculo de oração, foi feito lá do outro lado do Mar Vermelho. Porque diz que houve uma reunião entre as mulheres e elas dançaram e entoaram hinos a Deus. Primeiro culto do círculo de oração. As irmãs ali, que bênção. Estava lá Miriam, regendo as irmãs. Oh, glória. Eu imagino assim, presbítero. E se não for assim, deixa eu continuar pensando. Aleluia. Né, pastor? Deixa eu continuar pensando que foi assim. Coisa linda. Do outro lado, eu vejo, eu fico pensando como seria esse momento. Miriam reunindo todas as irmãs e mandando elas colocarem de pé e falar: agora nós vamos prestar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Eles não tinham esse costume, mas ali prestaram o seu culto, o seu louvor, a sua adoração. E a Bíblia diz que Miriam, olha o nome que deu, é a profetisa, a irmã de Arão,
tomou um tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Louvado seja o nome do Senhor. E Miriam incentivava elas, dizendo: cantai ao Senhor, porque Ele é digno. Exaltai o Senhor, porque Ele lançou ao mar os cavalos com os seus cavaleiros. Aleluia. Mas depois do culto, cantamos aqui hoje também, e terminou o culto, e a caminhada agora teve que continuar no deserto. A caminhada agora, depois do culto, eles tiveram que entrar no deserto. E a Bíblia diz que eles caminharam no deserto por 3 dias. E chegaram a um lugar chamado Mara. E as águas de Mara eram amargas, eles não tinham água doce ali para tomar. E mais uma vez eu vejo Deus dizendo: e se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos, e se inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades que porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, Deus que sara. Coisa linda. Diz que Deus levou eles naquele lugar e os provou para que eles agora já pudessem começar a conhecer Deus com eles no caminho. E ali eles lançam um ramo sobre as águas, e as águas amargas se tornam águas doces. E Deus traz para eles essa promessa, dizendo que nenhuma enfermidade das que eles viram no Egito, eu não os porei sobre vocês, porque eu sou um Deus que sara. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? Porque existem pessoas que estão aqui nessa noite e precisam ouvir uma palavra a Deus, que Deus é o mesmo, Ele ainda é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que tira esse amargo que está preso na sua garganta. Pastor, que amargo é esse? Um amargo de tristeza, uma amargura, uma vontade de chorar. Mas Deus é o Deus que cura, Ele é o Deus que tira esta amargura, esta dor, esta enfermidade. Aleluia, aleluia. No capítulo 16, Deus os leva a um lugar, e é lindo quando você ouve, ou você lê o capítulo 16, o verso 4, que diz assim: e então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pães do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda anda em minha lei ou não. Deus os leva ali para mais uma vez de provar que eu estou contigo nesse caminho. Deus mais uma vez para dizer: eu ainda sou o Deus da providência, eu ainda sou o Deus que envio o pão, o Deus que envia o maná do céu. E é tão lindo quando nós chegamos em algumas situações e nós sabemos que é somente nós e Deus. E nós entendemos quem verdadeiramente é o Deus da providência. Deus que tem provido todas as coisas. E Deus manda o pão, e o povo come a sua porção de cada dia, sacia. Mas eles chegam um momento que eles querem algo diferente, eles querem comer carne.
E diz que eles pedem, que eles querem comer carne, começam a murmurar. E Deus vai e fala com Deus, e Moisés vai e fala com Deus. E Deus fala, avisa para o povo, fala para eles, que eu vou enviar carne para esse povo. E Moisés olha para Deus e fala, como pode? De onde Deus mandará carne para todo esse povo? Ainda que pegasse tudo que eles tivessem de gado, eles conheciam, não dava para alimentar aquele povo. E Deus ainda disse mais, comerão por 30 dias. Quantas pessoas que era, presbítero Coutinho? 12? 2 milhões. Olha aí. Mais ou menos 2 milhões de pessoas. E diz que essa multidão de pessoas cobria uma terra. E como alimentar um povo desse por 30 dias? Deixa eles comer por 30 dias até se fartar. E Deus cumpriu com isso. Diz que veio um vento do lado do Oriente. E as codornizes que davam na altura da cintura, vamos dizer assim. Eles não tinham nem dificuldade para pegar. Não precisa nem levantar o braço. E se alimentava esse povo. Mas a jornada no deserto continua. Eu quero caminhar rápido para concluir. Passaram pelo deserto de Sim, falta de água, mas chegaram a Refidim. E ali mais uma vez Deus traz a provisão. 12 fontes de água, sombra, sobre umas palmeiras, água fresca. E 3 meses se passaram. Quando parece que estava tudo bem, se levanta um povo agora diante deles, chamado Amaleque, para guerrear contra eles. No mesmo capítulo 17, se levanta Amaleque e guerreia contra os israelitas. E mais uma vez, lá no vale de Refidim, Israel pelejou contra Amaleque. E nós conhecemos a história. Inicia-se a batalha, Moisés cansado. Mas Moisés pede para que Arão e Ur esteja com ele. E aquela mesma ferramenta que Deus lhe havia dado no Egito, pediu para que tocasse nas águas, Deus disse, é com esta mesma ferramenta que você vai permanecer guerreando contra este povo. Mas diz que o povo estavam guerreando ao fio da espada. E Moisés sobe ao monte, pega o seu cajado, estende a sua mão em direção ao arraial. E diz que enquanto Moisés está com o braço estendido, o povo está prevalecendo. Mas no momento em que Moisés cansa e desce o braço, o povo começa a avançar. E Arão e Ur percebe que o sinal de Deus era esse, permanecer com as mãos levantadas. E eles apoiam os braços de Moisés, assentam Moisés sobre uma pedra, e a guerra vai até o pôr do sol, e Deus lhe concede a vitória. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu fiz tudo isso, estou contando essa história para você, porque eu quero chegar aqui da onde nós lemos. No capítulo 18, chega Jetro, o sogro de Moisés. Um homem que era sacerdote em Midian. Um homem que ouviu Moisés falar com ele. E disse, Deus falou comigo. Deus tem uma missão na minha vida. E Moisés deixa a sua esposa Zípora e seus filhos, Gerson e Eliezer, com seu sogro Jetro, e vai para esta missão.
Mas passando os 3 meses, Jetro vem visitá-lo e trazer a esposa e os filhos para Moisés. E quando Moisés fica sabendo que seu sogro está vindo, ele vai ao encontro para encontrar sua esposa e seus filhos. E diz que chegando ele, Jetro pergunta a Moisés: me fale um pouco deste Deus. O que Deus tem feito com vocês todos esses dias? E um pouco disso que eu estou falando, Moisés contou para Jetro. Olha, Deus tem nos guiado pelo caminho. Deus tem abrido o mar vermelho. Deus tem dissipado todo aquele povo perseguidor. Deus tem enviado água no deserto. Deus tem enviado maná dos céus. Deus tem enviado água da rocha. Deus tem mudado as águas amargas em água doce. Mas acabou de acontecer algo novo agora. Deus também nos concedeu a vitória enquanto estávamos com as mãos estendidas. Aleluia. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou. Aleluia. Bendito seja o Senhor, no capítulo 18, verso 10, que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, e que livrou este povo debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Quando Jetro escuta aquela história que Moisés disse, a Bíblia Sagrada nos diz que eu acredito em conversão. Porque Jetro era sacerdote midiano. Mas diz que Jetro aqui, ele vai até a presença de Moisés e ele apresenta ali holocaustos e sacrifícios para o Deus de Israel. Aleluia. E ele vai, se apresenta, e veio Arão e todos os anciões de Israel e comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aí nós conhecemos toda a história. No outro dia Moisés julga o povo, e todo esse povo que foi dito aqui, tudo o que eles precisavam, eles buscavam em Moisés, e Moisés buscava em Deus, e Moisés julgava esse povo. Mas eu vejo Jetro voltando, depois que toma uma decisão com Moisés para dividir 70 líderes com ele, e da mesma unção que estava sobre Moisés foi repassado para esses líderes. Mas eu vejo Jetro voltando para casa agora convertido, contando para o seu povo, onde ele era sacerdote: existe um Deus que é maior do que todos os deuses. Existe um Deus que manda o maná do céu. Existe um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que ainda abre o mar vermelho. Aleluia. E cada um dos profetas tiveram as suas oportunidades. Com Moisés, Deus abre o mar vermelho. Com Elias, Deus também abre, quando ele joga a capa, o Jordão. E aí nós vemos que coisa linda. E vai diminuindo o tamanho do rio. Qual é o rio que você precisa que Deus abra diante de você? Nem vou falar do mar. Isso aí é apenas um caminho d'água diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E nós chegamos aqui ao ponto do capítulo 19, aonde Deus fala agora: vamos falar para que o povo ouça. E diz que naquele dia pela manhã, o povo tiveram que jejuar, consagrar
e lavar as suas vestes. Nós ouvimos aqui nesses 2 dias que vamos lavar as nossas vestes, ou vamos colocar as nossas vestes brancas para ir até a presença dele. E o Senhor disse que eles estavam com as suas vestes limpas, mas Ele ordena a Moisés que eles não cheguem, coloque termos para que eles fiquem, e que ninguém toque no monte, porque Deus ia se apresentar naquele dia sobre o monte. E diz que naquela manhã houve trovões, relâmpagos. Era um sinal que Deus estava lá. E Deus chama somente a Moisés, e Deus fala com Moisés: desce, Moisés, agora, e fala para o povo: não se achegue, apenas olhe e ouça o que eu tenho a dizer para vocês. E Deus envia uma voz, aleluia, dizendo para o povo. E o mais importante, quando Moisés fala para eles: eu quero que vocês santificam 2 dias, e no 3º dia Ele vai vir, Ele vai se apresentar, e no 3º dia que vocês estejam com as vestes limpas. Eu quero encerrar com essa mensagem. Jesus desceu no 1º, no 2º, mas no 3º dia Ele veio. E só irá encontrar com Ele aquele que estiver com as suas vestes limpas. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo: consagre, obedeça. Sempre vai ter alguém para contar uma história da Bíblia para você. Sempre vai haver alguém ouvindo e obedecendo e seguindo por esse caminho, porque Deus continuará guiando você em todo o tempo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Que palavra boa, pastor Davi. Estamos muito abençoados. Vale a pena nós nos lembrarmos daquilo que Deus fez na nossa vida. Vale a pena nós lembrarmos da grande obra que Deus realizara na nossa vida. Deus tem feito coisas extraordinárias em favor da tua vida. Deus tem suprido. Deus tem entrado com a providência.